vocês? Espero que vocês todos estejam tranquilos, aproveitando o tempo que está em casa, tentando considerar que é um momento de reflexão, né? Então, é uma oportunidade de nós avaliarmos, né, nosso comportamento humano e aproveitar também para agradecer a tudo que nós temos, né? Somos agraciados aí por Deus e somos agraciados muito mais porque nós estamos ao aconchego no nosso lar. Então, vamos lá. Como eu havia falado na nossa primeira videoaula, tínhamos abordado conceitos extremamente importantes sobre o período composto por coordenação e subordinação. Então, essa lista aqui ela vai ser dividida em dois momentos para correção, porque são muitas considerações que devem ser feitas e acho que numa única videoaula ficaria um pouco cansativo para vocês, tá bom? Então, vamos avaliar aí o primeiro exercício. Nós temos uma tirinha e nessa tirinha a personagem ela diz, né? Muito bonito. Agora, como vou manter os mosquitos lá fora, voltem já e comprem uma porta de tela. Relembrando, tá? Ao analisar períodos compostos, sempre nós valorizamos a ideia de que dentro da estrutura desses períodos nós temos a presença de duas ou mais orações. Então, aqui nesse período abaixo, voltem já e comprem uma porta de tela, nós temos aqui duas orações, porque possuímos dois núcleos verbais, né? Comprar e voltar, e aí configuramos o período composto por orações, ok? Por duas orações. Nessa perspectiva, ao avaliarmos esse período simples, voltem já, e o outro período compra uma porta de tela, sendo unificados por essa conjunção, vocês observam aqui, isso aqui é considerado uma conjunção. Por que uma conjunção? Porque é um elemento ligativo que interliga a primeira com a segunda orações, ok? Então, está pedindo que vocês circulem a conjunção acima e classifiquem. Então, nós temos aqui uma conjunção e essa conjunção, ela está pedindo a classificação. Ela é classificada como conjunção coordenativa aditiva. Vamos nos lembrar? As conjunções coordenativas, elas possuem 5 subclassificações: aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa, certo? No caso ali, a conjunção e expressa a ideia de soma e adição. Então, na letra B, quantas orações compõem esse período composto? Nós temos duas orações. Temos ali o núcleo verbal voltem e temos também o núcleo verbal comprem, ok? Na letra C, é solicitado que vocês analisem ali a relação semântica estabelecida pela conjunção e. Então, ao solicitarmos, né, a relação, você sempre vai pensar no sentido que essa conjunção expressa. Se é sentido de adversidade, se é sentido de adição. No caso, a conjunção e dentro desse contexto expressa a ideia de adição, ok? Leia novamente o período com as orações separadas. Aí nós temos o número 2. Voltem já, o primeiro período, considerado um período simples, e comprem uma porta de tela. Observem, nesse primeiro período, voltem já, eu tenho um sujeito desenencial, porque esse verbo aqui, ó, ele está no imperativo. Então, voltem vocês já. No segundo período, comprem vocês uma porta de tela. Tanto a primeira quanto a segunda orações possuem sujeitos e predicado independentes, tá? Isso aqui é extremamente importante para a avaliação dessas orações aí. Então, você observou que foi possível transformar o período composto em dois períodos simples. Portanto, as orações do período composto são consideradas orações sintaticamente independentes, pois uma não exerce função sintática em relação à outra. O que é uma oração sintaticamente independente, alunos? Uma oração sintaticamente independente é aquela que possui sujeito e predicado independente e ela se interliga em uma outra oração por meio de sinais de pontuação ou a presença de conjunções. Retomando, aqui eu coloquei em vermelho para vocês lembrarem, tá? Voltem já e comprem uma porta de tela, é considerado um período composto por coordenação, com duas orações coordenadas. Por que coordenadas? Porque as orações são independentes sintaticamente e, por meio dessa conjunção e, estabelece um sentido, uma relação de sentido, no caso, um sentido de adição.
Para aprimorar esses conceitos, né? Vamos ver aqui, ó, essa placa de anúncio, tá? Número 3. Bebeu e está dirigindo? Chique, hein? Se o carro pegar fogo, vai ser cremado. Observe, nós temos o primeiro período aqui, bebeu e está dirigindo. Nós temos o período final, se o carro pegar fogo, vai ser cremado. E o chique, hein, é considerado uma frase nominal. Qual vai ser nosso elo aqui de análise? O primeiro período e aqui o último período, ok? Então vamos lá. A placa faz parte de uma campanha agressiva e irônica que alerta sobre o perigo de dirigir após ingestão de bebida alcoólica. A que perigo a campanha se refere? A campanha refere-se ao perigo de acidentes violentos nas rodovias e, consequentemente, com vítimas fatais. Como nós sabemos, o Brasil ele tem um alto índice aí de acidentes, né, em rodovias, acidentes no trânsito, pela irresponsabilidade dos motoristas que dirigem alcoolizados, ok? Observem que, na parte inferior do anúncio, nós temos uma frase, ó. Dirigir e beber é suicídio, não brinque no trânsito. Essa frase vai ser importante para as nossas análises posteriores. Vamos avançar um pouquinho mais, tá? Qual é a intenção do anunciante ao publicar um anúncio como esse? Sempre um anúncio ele tem a intenção de alertar, de criar uma perspectiva de reflexão acerca do tema que está sendo abordado. No caso aqui, a intenção é chamar a atenção dos motoristas para o grande número de acidentes que foram provocados por ingestão de bebida alcoólica. A união de direção e bebida é quase sempre desastrosa. Então, a intenção aqui é o quê? Chamar a atenção, né? Fazer com que esses motoristas reflitam acerca dessas situações bastante preocupantes, né, no trânsito brasileiro. Número 2. Na placa há 2 períodos compostos. Qual deles é o período composto de coordenação e qual é o de subordinação? Não sei se vocês se lembram, eu acabei de falar que aqui, ó, no primeiro período, nós temos um período composto de coordenação. Nós temos sujeito e predicados independentes aqui, e aqui nós também, nessa oração, nós também temos sujeito e predicados independentes. O que interliga essas orações? Esse ezinho aqui, ó. Então, isso aqui é um período composto de coordenação, ao contrário desse período aqui, ó. Se o carro pegar fogo, vai ser cremado. Essa oração aqui, se o carro pegar fogo, ela apresenta uma dependência sintática com relação a essa segunda oração aqui, ó, vai ser cremado. Ao contrário do bebeu está dirigindo, nós temos um período composto de orações independentes sintaticamente, essa nós temos um período composto de orações dependentes sintaticamente. Então, o que seria o período composto por subordinação? É quando eu tenho orações são interligadas e quase sempre essas orações, ou pelo menos uma delas, apresentam uma dependência sintática e, consequentemente, vai ter aí também uma dependência semântica, ok? Então, vamos lá, pessoal. Na número 3, bebeu está dirigindo? E aqui, dirigir e beber é suicídio? Na número 3, vocês podem observar que nós temos a presença do E nas duas situações. Só que o E, na primeira situação, bebeu está dirigindo, ele não está apresentando ideia de adição. Ele está apresentando uma ideia de oposição. Outro foco bastante importante, as conjunções devem ser analisadas em seu contexto, tá? Nesse contexto, temos uma ideia de oposição. E aqui, dirigir e beber é suicídio? Aqui nós temos uma ideia de quê? De soma, né? De adição. Consequentemente, nós temos até aqui uma conclusão, né? Quando eu alio direção e bebida, isso consequentemente, né? Eu concluo que isso é suicídio. Então, em qual frase a conjunção e tem valor aditivo? Então, ela tem valor aditivo na segunda frase, tá? E qual das frases o E tem, no caso, a primeira frase, se ele tem qual tipo de valor? Conforme eu havia falado, um valor adversativo, porque apresenta duas ideias de sentidos opostos, tá bom? Aqui na número 4, na parte inferior da placa, há duas frases cujos sentidos se complementam. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. Então, aqui, ó, dirigir e beber é suicídio, portanto, não brinque no trânsito. Nós temos uma ideia aliada, conforme eu havia falado, de uma soma de direção com bebida, consequentemente, essa ideia de suicídio, né? Então, olha só, que conjunções poderiam unir as frases sem modificar o sentido? As conjunções poderiam ser logo, poderiam ser portanto, poderia ser então.
entre outras aqui também, né? Eu alio essas duas ideias, né? Que se interligam, que somam, e consequentemente eu apresento uma conclusão acerca disso, né? Suicídio, não brinque no trânsito. Então, continuando, você precisa entender que todas as conjunções elas possuem uma classificação. No caso aqui, o logo, portanto, então, são classificados como conjunções coordenativas conclusivas, ok? Nós paramos por aqui a nossa correção e daremos prosseguimento a essa lista numa nova videoaula. Um abraço, beijo, fiquem com Deus, ok?